namora, não? Não. Namorar pra quê? Qual é? Chique, bonito, tem direito, não namora, não? Não, não namora. Mas se eu tivesse que namorar, você namora? Namoro? Tá vendo aquela três moças lá? Tô. Se você tivesse que namorar, qual das três vocês... Nenhuma. Por quê? Por quê? Não. Por que você não escolheria? Essa eu não quero, não. Por quê? Não, quero não. Mas você já olhou pra elas? Mas agora olha pra elas, olha. Olha. Já olhou? Olha de novo. Olha. Bom, você não quer namorar nenhuma das três? Não. E se eu tivesse que namorar uma das três, quem eu deveria escolher? Senhor, é o senhor que sabe. Não, escolhe pra mim. Não, é o senhor que sabe. Não pode escolher pra mim. Não. Mas você não é homem? Sou. Então, você não gosta de mulher? Gosto. Então, escolhe pra mim.